estamos sem slides, né? Que ajuda bastante. Sem internet em casa. Comoção total, né? E agora? Estamos sem internet, feriado. Como é que faz sem internet em casa? Na minha época a gente ia pra biblioteca, né? Mas hoje em dia vai ter essa saudade de Hoje nós estamos numa data muito importante do nosso calendário cívico, né? 21 de abril, dia de Tiradentes. Muita gente reclamando por que esse feriado não caiu durante a semana, né? Poxa vida, é feriado, não foi durante a semana, não vou poder descansar. Tem outra terça-feira, mas normalmente são 2 na semana, né? 21 e 23 fica uma festa na semana, né? Aproveitando esse mote, né, da data do Tiradentes, um grupo de homens, ele sonhou com liberdade lá em 21 de abril de 1700 e... quanto mesmo? Lembrar de data essa hora, né? 1790 e pouco, 91, 92, né? Influenciados por ideias iluministas, né? Aquelas coisas que estavam acontecendo na Europa, Revolução Industrial, Revolução Francesa. E chega aqui no país, né, colonial, o desejo também de ser liberto. Então um grupo de homens, os inconfidentes, né, sonharam com a liberdade, quiseram promover a proclamação da República a partir de Minas Gerais, né? Apenas uma das batalhas, né? Apenas uma das tentativas de promover a libertação do domínio espanhol. Então esse grupo de homens, eles tentaram promover a liberdade naquele ambiente. Se nós, enquanto cristãos, né, aproveitando essa mesma bandeira de liberdade, aliás, liberdade ainda que tardia, né, era o lema da Inconfidência Mineira, liberdade ainda que tardia. Se nós promovêssemos, tentássemos implantar isso nas nossas vidas, né, na nossa igreja, liberdade ainda que tardia, promovêssemos a liberdade dentro do seio da nossa igreja, promovêssemos a liberdade no seio da nossa família, promovêssemos a liberdade no nosso interior. Senhor, eu preciso de liberdade, ainda que tardia. Já era para eu ter experimentado a liberdade nesta área da minha vida. Aliás, Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar boas novas aos mansos, liberdade aos cativos, libertar das prisões que estão presos. Nós somos chamados para sermos proclamadores de liberdade, para sermos libertadores. É com a nossa voz. Nós devemos proclamar a liberdade, amém? Mas nós precisamos primeiro experimentar a liberdade na nossa vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Nós já recebemos o toque do Senhor Jesus. Muitos de nós já somos salvos, completamente salvos, entendemos essa libertação. Mas algumas coisas na nossa vida, elas se dão por múltiplos toques do Senhor. Ele vai nos tocando aos poucos. Essa experiência de nós estarmos na igreja, na IBD sobretudo, é exatamente essa oportunidade de nós estarmos sendo submetidos ao toque do Senhor Jesus nas nossas vidas em algumas áreas. Nós temos ouvido alguns sermões e algumas mensagens, alguns ensinos que são muito repetidos. Creio que isso não é apenas o acaso, mas o Senhor está insistentemente dizendo para nós, você precisa mudar esta área da sua vida. Você precisa se libertar desta área da sua vida. Você precisa ser completamente curado. Liberdade ainda que tardia. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 8, 22 e 26.
Obrigado, Vinícius. Marcos 8, 22 e 26. Vamos ler juntos? Já aprendemos que nós devemos abrir a Bíblia, não é isso? Apesar desse recurso maravilhoso que nós temos, como é que fica sem internet? Como é que fica sem programa? Né? Então tem que ter a Bíblia aberta, para a gente verificar se o que está sendo dito aqui não é heresia, como diz o Alexandre, né? Vamos ler juntos? E chegou a Betsaida e trouxeram um cego e rogaram que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois não vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-se a mão sobre nós e fez olhar para cima. Ele ficou restaurado, viu cada homem claramente, e mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem diga a ninguém na aldeia. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Pai amado, nos curvamos em Tua presença, ó Deus, agradecidos a Ti pela Tua palavra lida, por esse momento, ó Pai, por mais esse momento de examinarmos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, fala aos nossos corações, prepara, ó Deus, o nosso interior para recebermos, ó Deus, mais uma porção da Tua vontade. Que possa, ó Deus, estar abrindo, ó Deus, esse canal, esse fluir com o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa sensibilizar os nossos corações, para que haja um entendimento correto da Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Esse texto imediatamente ele chama a atenção sobre pelo menos duas coisas muito importantes, né? Que o Senhor Jesus ele tem métodos muito distintos de promover a cura na nossa vida. Ele utiliza para cada situação um modus operandi, né, diferente, para que ele possa mostrar a sua vontade. Em um, ele cospe, utiliza saliva para promover a cura. No outro, ele faz um lodozinho, né, na terra, para estar ali, para estar colocando nos olhos. Ali também em Marcos, um pouco mais adiante, um pouco mais antes, ele coloca o dedo nos ouvidos do homem que era gago, né, e surdo, para que pudesse ser curado. No um ele fala que ele deve ir e falar para todos o que havia acontecido. No outro ele diz para não falar para ninguém. E aí a gente pensa, nossa, né? É para dar nó na cabeça de qualquer um, né? Mas nesse ponto específico a gente é chamado a atenção não só porque o Senhor Jesus ele utiliza de um modo muito diferente para promover a cura, como também essa cura ela se dá em duas etapas. O Senhor Jesus ele promove a cura na vida daquele cego, ele chama ele, né? As pessoas daquela aldeia, Betsaida, o levam para que o Senhor pudesse promover a cura na vida dele. E aí ele é experimentado da cura. Mas quando ele é perguntado se ele via alguma coisa, ele diz que via homens como árvores, né? Eram árvores andando, eram árvores ambulantes. Essa era a apreensão que ele tinha da humanidade, de homens, pessoas que estavam como árvores andando. E apesar da gente achar que árvores são muito bonitas, né? E sermos apreciadores da natureza e sabermos que a gente deve ter, né, aí a mordomia de cuidar da natureza também presente na nossa vida, as pessoas não são árvores, pessoas são diferentes de árvores. Mas o que levava aquele cego a achar que aqueles vultos andando eram exatamente árvores? Esse homem, embora cego, ele sabia exatamente a diferença de uma pessoa e de uma árvore, mas ele via árvores andando. Mostra o Senhor mostrando, falando para a gente
que algumas curas que ele promove nas nossas vidas, elas não são curas instantâneas, elas não são curas definitivas, elas são curas que se dão com o tempo, elas são curas que se dão processualmente, elas são curas que se dão mediante a nossa insistência, mediante o nosso derramar diante dele, mediante a nossa busca. Como seria maravilhoso se a gente, recebendo Jesus como nosso Salvador, aqui num belo dia, na pregação, na palavra, né? Aquele ambiente de louvor, de adoração, recebemos a Jesus e estamos completamente curados de todas as nossas enfermidades. Como seria maravilhoso se isso acontecesse dessa forma. Mas há um objetivo divino, há um objetivo vindo do trono de Deus, quando essa cura física, a cura que nós precisamos, ela está além da cura física, além da cura aparente, mas ela se dá processualmente. É necessário que ela se dê por etapas, ela vai se dando aos poucos. Como a gente já testemunhou aqui, já viu o testemunho aqui de alguns irmãos, né? Dizendo hoje, olha, eu creio que isso aconteceu porque o Senhor quer experimentar isso na minha vida. A gente entende dessa forma. Eu creio que o Senhor me trouxe aqui hoje porque Ele está me experimentando, Ele está promovendo curas na minha vida, Ele quer me mostrar exatamente quem eu sou. E a minha oração, ela tem ido muito nessa direção. Eu peço a Deus que Ele possa abrir, Ele possa desvendar os meus olhos espirituais para que eu possa ver integralmente, para que eu possa ver todas as coisas, para que eu possa ver exatamente a vontade dEle na minha vida. Arde no seu coração esse desejo, arde no seu coração de ser integralmente curado, de ver integralmente. Então veja só, primeiro ponto que eu gostaria de examinar com você, meu irmão, é que a verdadeira liberdade, ela está integralmente naquele que pode ver. Você é completamente curado, você está completamente são, se você consegue ver integralmente. Essa é a expectativa de Deus para as nossas vidas. Deus quer nos curar integralmente. Jesus, quando recebe aquele homem, a expectativa dele é que ele fosse completamente curado, que ele visse integralmente. Tomou o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspiu nos olhos, impôs as mãos e perguntou se via alguma coisa. Ora, o que aconteceu com aquele homem? Será que faltou fé a Jesus? Será que faltou santificação a Jesus? Será que faltou poder divino a Jesus para promover a cura definitiva naquele homem? Senhor, porque eu estou lutando com tantos problemas durante tantos anos na minha vida? Porque eu estou com lutas tremendas todos os dias na minha vida. A expectativa divina é que você seja completamente curado. Mas Jesus queria que aquele cego se libertasse. Além de tudo, que ele desejasse, além da sua cura física, uma cura que possibilitasse ver não apenas árvores. Essa é a diferença. Quando Jesus nos dá múltiplos toques, quando Jesus promove múltiplos toques para nos curar, Ele quer fazer com isso que nós vejamos além do que é aparente, que nós caminhemos além do patamar desejado por nós mesmos. Talvez aquele homem, recebendo essa cura inicial, dissesse: olha, já está maravilhoso, Senhor, obrigado, já estou vendo vultos, que maravilha, uhul! E já fosse embora. Já é maravilhoso quem não vê nada, e o seu mundo é um mundo de escuridão, e o seu mundo é o mundo do desprezo, e o seu mundo é o mundo de não ser recebido por ninguém, de ser um estorvo, ou de a partir dali já haver vultos, ou de não ser atropelado por um burro passando, correndo na estrada, ou de não precisar talvez ser levado pelas mãos, porque ele já conseguia ver árvores se movendo. E a partir dali ele já pudesse dar alguns passos sozinhos. Mas Jesus queria que aquele homem subisse a um outro patamar. Olha, o
O Senhor quer levar você a um outro patamar de libertação hoje. Glória a Deus. Libertação em todas as áreas da sua vida. Liberdade ainda que tardia. Era o lema da Inconfidência Mineira. Vamos promover hoje uma Inconfidência Batista. Vamos hoje fazer com que nós nos movamos contra tudo que está acontecendo aí de errado mundo afora, contra essa legião de lobos que estão representando o nosso evangelho, contra esse evangelho deturpado que está sendo pregado aí fora. Vamos promover liberdade a partir do evangelho puro, a partir da palavra, a partir da visão. Senhor, faça com que as escamas dos meus olhos caiam, com que eu possa ver o que está acontecendo na minha vida. Se isso é uma obra demoníaca, se é Satanás que está operando na minha vida, se é ele que está usando A, B, C, D para poder estar me afrontando. Se essa doença é uma obra demoníaca, se essa doença é uma cura espiritual que ainda não foi completamente realizada, o Senhor quer promover na sua vida os múltiplos toques do Espírito Santo. Submeta-se a Ele, submeta-se à liberdade que faz com que você veja integralmente. Meu querido, é preciso que você entenda isso, que você é cego, você ainda não vê completamente. E é necessário que você reconheça que você precisa ser completamente curado. Você não está completamente curado. Você precisa de restauração em algumas áreas da sua vida. Aquele homem rogou a Jesus, ele esteve com Jesus, ele permaneceu com Jesus, exatamente porque havia um desejo dentro dele para que ele fosse completamente curado, para que aquele processo pudesse ser completado. O nosso processo não foi completado. Ele vai continuar e ele só terminará na glória com o nosso corpo transformado. Porque somente lá com o corpo transformado, livre do pecado, livre da influência demoníaca, livre do velho homem, somente na glória esse processo terminará. Nós estamos em processo e você precisa experimentar a cura nesta área da sua vida, para que você veja completamente. Senhor, eu quero ver completamente o que está acontecendo na minha vida. Eu preciso de cura, eu não estou completamente liberto. E se submeter a partir daí aos múltiplos toques do Senhor. O Senhor quer mudar o seu caráter. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer mudar a tua santidade, a tua santificação. O Senhor quer te tirar da prisão. O Senhor nos ungiu para que nós possamos libertar, promover liberdade. Somos promotores de liberdade. Temos a chave das cadeias. Porque nós somos lançados no mundo para libertar, para promover a liberdade, de acordo com Isaías 61, versículo 1. Mas nós estamos ainda como presos, ainda está um nó na nossa garganta, que faz com que a gente não proclame a salvação. Isso é um problema muito sério, porque a partir daí nós passamos a enxergar exatamente o engano, passamos a enxergar exatamente o que é aparente, passamos a enxergar exatamente o que é material, passamos a enxergar pessoas não como pessoas, mas como árvores. Pessoas não como pessoas com as suas necessidades, com os seus problemas, com os seus dilemas, mas apenas árvores que estão aí caminhando. E a palavra nos diz que os campos estão brancos para a ceifa. Maravilhoso exemplo que nós temos aqui na nossa comunidade, maravilhoso exemplo que nós temos na vida do Rudney, né? Nós devemos cumprir o Rudney com as nossas orações todos os dias. Mas não é só na vida do Rudney. Não é só lá na ex-rua da Macumba, né? Não é mais a rua da Macumba, esquina da Macumba, mas também é na minha esquina, é na sua, é do Alexandre Nogueira, é no vizinho do lado, é aqui. Essa região, ela tem tantas igrejas, né? Tantas igrejas que estão abrindo, e existem templos de Umbanda, de Candomblé que estão aqui por perto. Prostituição, drogas que estão na nossa localidade, exatamente porque nós estamos vendo pessoas como árvores. Nós ainda não estamos agindo na completude da nossa
do nosso entendimento da palavra de Deus, precisamos ver integralmente, como aquele homem desejou ver. Mas além da verdadeira liberdade que o Senhor quer promover na nossa vida, além de promover a visão, além de nos dar a visão, além de nos libertar, além de nos salvar, Ele quer fazer com que nós vejamos sem distorções, vejamos integralmente exatamente o que aconteceu na vida daquele homem. Vejam só, ele, quando levanta os olhos, o Senhor questiona ele: você vê alguma coisa? O Senhor Jesus nos chama para a sua graça, para bebermos da sua palavra, para estarmos aqui hoje, vivendo como redimidos, como salvos. E Ele nos pergunta: você consegue ver? Você está vendo? Você vê a minha vontade na sua vida? Você consegue ver os caminhos que eu estou te conduzindo? Você consegue ver, talvez como quem olha o mapa mundi, né? Quem abre o mapa mundi vê ali, né? O rascunho do mapa do inferno, digamos assim, né? Você vê rodovias, vê ferrovias, vê a hidrografia, você vê municípios, você vê traços para todos os lados. Você consegue ver os traços, você consegue ver os caminhos, sem se confundir por onde o Senhor está te levando. É isso que o Senhor quer que nós respondamos. Você consegue ver o que eu estou fazendo na sua vida, por onde eu estou te conduzindo? O problema da nossa igreja, assim como o problema da nossa humanidade, exatamente é a visão distorcida. Nós ainda estamos com a visão distorcida dos fatos, incapazes de distinguir entre coisas e pessoas, entre aquilo que é verdadeiro, aquilo que deve ser visto e aquilo que é material. E aí, quando a gente vive no plano material, a gente vive crendo nas nossas próprias forças. Quando você vive vendo o plano material apenas, você começa a acreditar que o teu salário ele não vai dar até o final do mês, portanto você não poderá dar o dízimo. Quando você vive no plano material, você acredita que somente a cura dos médicos poderá ser promovida na vida das pessoas, que somente os remédios poderão ter ação eficaz. Quando você vive no plano material, você acredita que a tua palavra ela vai causar um efeito tão extraordinário, estrondoso na vida das pessoas, que ela vai se libertar. Mas nós não somos nada, a minha palavra não é nada, você não é nada sem Deus, o teu emprego não é nada sem Deus, foi Ele que te deu o seu emprego. Viva com isso, dê a Ele o que é devido, dê a Ele a glória devida, viva no plano espiritual, para que você viva vendo não pessoas, não árvores, mas pessoas com as suas necessidades, para que você viva no plano espiritual. E aí está a raiz de todos os males que nós vivenciamos, é o nosso orgulho. Nós somos orgulhosos por natureza. Nós precisamos orar para que o Senhor quebrante o nosso orgulho, porque nós achamos que nós temos forças, que nós podemos fazer. Tão grave quanto o problema daquele que não vê, e o Senhor Jesus nos mostra exatamente isso com essa passagem, tão grave quanto aquele que não vê, tão grave quanto aquele que não enxerga, tão grave quanto aquele que vive perdido na escuridão das trevas, do pecado, daquele que não consegue enxergar a glória de Deus na sua vida, é aquele que vê a palavra distorcidamente, é aquele que não foi completamente liberto, é aquele que vive numa cegueira voluntária, é aquele que vê somente o que lhe interessa. Existe uma cegueira em nós gerada pelo egoísmo, existe uma cegueira em nós gerada pela indiferença, por aqueles que estão vendo pessoas, mas não as veem conforme suas necessidades, não chega junto, não dá aquela palavra de vamos lá, não chega junto para ouvir, acha que os seus problemas já são suficientemente grandes
Portanto, não pode delegar, não pode abrir uma parte da sua agenda para estar ouvindo, para estar compartilhando, para estar orando, para estar intercedendo. Quanto do nosso tempo tem sido negligenciado porque nós achamos que nós não temos tempo. Esse é um grave problema nosso, né? A nossa pressa. E eu quero dizer que essa palavra é para mim, como é para você. É a pressa que está nos levando a esse engano. É com você, tem o nosso CPF, é com a minha identidade que está lá escrito. Precisamos ser completamente curados. Ao primeiro toque do Senhor Jesus, aquele homem replica dizendo: olha, Senhor, eu estou vendo, mas eu estou vendo vultos. A minha visão está distorcida. Eu estou vendo pessoas como árvores. Eu não estou com a minha visão corrigida. Eu preciso ajustar a sintonia fina. Eu quero ver mais. Eu preciso ver mais. Eu preciso ser completamente curado. Por favor, Senhor, promove a cura completa na minha vida. Porque eu não posso viver nessa cegueira. Eu não posso viver como eu estou, com essa visão distorcida. É aqui hoje que essa cura será manifesta. É aqui hoje que você será submetido a essa cura. Não fuja dela. Não fuja dela. É o segundo momento. São os múltiplos toques que o Senhor promove na nossa vida. Você já pode ter experimentado a libertação em algum momento da sua vida, né? E como tem crentes dinossauros, né? Crentes antigos, ainda cheios de vícios, cheios de problemas, tão orgulhosos, tão cheios de si, que não descem do seu orgulho para, né, vestir, calçar a sandália da humildade e entender que ele ainda está em transformação, está em processo de cura, está em santificação. Para você experimentar a vitória completa nessas áreas da sua vida que você entende, que você sabe, que o Senhor já esquadrinhou no seu coração, você precisa buscar nele: Senhor, corrija a minha visão, eu quero ter a visão espiritual. A verdadeira liberdade ocorre quando nós nos desprendemos dos nossos interesses, nós abrimos mão dos nossos interesses e enxergamos as necessidades do outro. Nós abrimos mão do nosso eu e olhamos para a necessidade das outras pessoas. Aquele cego, ele foi levado à presença do Senhor Jesus e ele foca exatamente em pessoas. Existiam muitas paisagens para onde ele poderia olhar. Talvez ele pudesse olhar para as casas que estavam também, né, paradas e dissesse: Senhor Jesus, eu vejo pessoas, mas eu as vejo como casas, né? Estou vendo aqui como as residências. Senhor, eu estou olhando pessoas, mas eu estou vendo pessoas como aquele cenário, aqueles montes, né, que estão ali adiante, aqueles montes que estão ali parados. Eu estou vendo pessoas, mas eu estou vendo como animais. Mas ele exatamente foca, quando ele olha para as pessoas, quando ele olha para as árvores, ele foca as pessoas. Ele vê exatamente as pessoas. Ele olhou para a direção correta, embora ele visse como árvores andando. Nós precisamos corrigir exatamente a nossa visão, porque abrindo mão do nosso eu é que nós vamos enxergar pessoas, enxergar a necessidade dos outros, e a partir daí é o que acontece dentro do nosso seio, da nossa igreja, nas nossas vidas, é que nós passamos a enxergar pessoas como coisas, e a partir daí nós passamos a imperar a nossa vontade, passamos a enxergar pessoas a partir de uma perspectiva que a nossa vontade deve imperar, porque a nossa visão é a visão correta. Nós analisamos o que nós vemos e nós julgamos a nossa visão. Elas são como árvores andando.
Nós temos agido dessa forma, julgando pessoas a partir de estereótipos sociais. É o ex-drogado, é a prostituta, é aquela pessoa que entrou na casa do Rudney. Isso causa em nós algumas barreiras que impedem com que o Evangelho seja pregado, com que o Evangelho puro seja pregado para essas pessoas que estão necessitadas. Pessoas que estão pedindo socorro, mas nós, quando pré-julgamos e analisamos essas pessoas como coisas, nós não agimos segundo a perspectiva divina. Exatamente isso acontecia naquela perspectiva da Inconfidência Mineira. Aqueles homens estavam reunidos, aqueles homens estavam estudando proclamar a República, a partir das influências externas. Aquele grupo era um grupo formado por poetas, padres, era a nata da sociedade, coronéis, desembargadores, advogados, e eles sonharam com a liberdade. Mas eis que surge um vento duro no meio deles, alguém que entregou a causa para a República, entregou a causa para a coroa, tal de Joaquim Silvério dos Reis. E aí disse lá, em troca do perdão das suas dívidas, entregou aquele grupo para que aquele grupo, impedindo aquele grupo de promover a liberdade. O que chama a atenção exatamente era os diversos interesses que estavam envolvidos ali. Porque o interesse era proclamar sim a República, mas alguns achavam que a liberdade social deveria ser integral, ou seja, com a libertação, com a proclamação da República, os escravos também deveriam ser libertos. Mas isso feria interesses daqueles que eram donos de terras. A ideia do Joaquim José, Tiradentes, era contrária. Ele achava que a libertação deveria ser completa. O que acontece? Pega-se um bode expiatório e vamos enforcar esse para servir de exemplo. Todos os outros foram levados presos. Esse vai ser enforcado para servir de exemplo. Quando a gente tenta promover a liberdade na perspectiva humana, pode ser que isso aconteça, mas somente a partir da perspectiva divina, somente quando Deus está operando, é que a verdadeira liberdade vai ocorrer. Você não conseguirá isso sozinho. Esse movimento ocasionou muitos outros, até que finalmente a República foi completamente proclamada. Mas o grande ensinamento, talvez, que a gente possa tirar disso, é que quando a gente reúne pessoas, grupos humanos, com diversas filosofias, com diversas tendências, tentando promover a liberdade a partir do seu entendimento, alguns erros serão cometidos. Porque nós temos a tendência de enxergar coisas, enxergar o material. Precisamos orar a Deus para que Ele possa falar, para que nós possamos enxergar cada um distintamente. Versículo 25 nos diz assim: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, distintamente, a todos. O Senhor torna novamente, com um novo toque, pôr as mãos nos seus olhos. Novamente ele é submetido ao toque do Senhor Jesus. E ele olhou firmemente, ficou restabelecido, e ele já conseguia ver ao longe, nitidamente, distintamente a todos. Ele conseguia ver cada um face a face, os seus rostos. Ele conseguia ver cada um os seus corpos. Ele conseguia ver cada um com as suas características pessoais, os seus defeitos, que um era mais magrinho, que o outro era mais gordinho, que um era mais carequinha, que o outro tinha a cabeça mais branquinha, Ele conseguia ver distintamente
cada um com as suas qualidades, talvez e seus defeitos, que um mancava, né? Que o outro andava mais apressado. Ele conseguia ver nitidamente a todos. Porque quando nós somos submetidos ao toque curador do Senhor Jesus, nós passamos a ver nitidamente, distintamente a cada um. Nós conseguimos ver tudo que está acontecendo ao nosso redor. Oh, aleluia! Clame por essa cura na sua vida, para que ela possa ser derramada hoje na sua vida integralmente, para que você possa ver nitidamente o que está acontecendo, meu querido. Deixe de andar no erro. Talvez você esteja andando braço a braço com um tipo de pecado, e você esteja lutando com alguns pecados na sua vida, e você precisa se libertar dele. Talvez a sua cura seja aqui. O Senhor está te chamando para experimentar você num novo tipo de comunhão, num outro patamar de comunhão com Ele, para que você possa buscar nele e curar algumas lacunas na sua vida. Por isso Jesus percebeu que era o momento. Jesus olha para aquele homem diz: Senhor Jesus, o que está acontecendo? Eu ouvi falar que você era poderoso, eu vim aqui, me trouxeram aqui correndo, porque disseram que você estava passando. Vocês ouviram que o Senhor Jesus estava aqui, e vem, e entra na igreja, sai da igreja, e o problema é sempre o mesmo, e a gente está sempre falando sobre as mesmas coisas. Mas o Senhor Jesus percebeu o momento. É quando o Senhor Jesus percebe o momento. Essa é a expectativa divina. É quando Jesus percebe o momento. Até lá, você vai viver gramando, você vai viver andando, você vai viver brigando com alguns pecados na sua vida, com alguns momentos. Por isso, quando aquele homem diz: Senhor, eu estou vendo pessoas, mas eu as vejo como árvores que andam. O Senhor Jesus percebeu: é agora que ele vai ser submetido ao toque definitivo, curador. Ele nunca mais vai ver aquilo que é apenas material. Agora ele vai ver o que é espiritual. E o Senhor Jesus toca novamente nos seus olhos, para que a sua visão fosse corrigida, transformada definitivamente, de um homem que estava preso num mundo de escuridão, solidão, desprezo humano, alijado do convívio social. Agora é liberto, pleno, lúcido, convicto do que cria, consciente da sua fé, consciente agora dando conscientemente do que ele cria. Aleluia! O Senhor nos chama exatamente para isso, porque Ele está ansioso para nos ver enxergar, ansioso para ver nele o Salvador definitivo, um ser humano que olha outro ser humano, um ser humano que vê outro ser humano, um ser humano que vê outras pessoas e não apenas paisagens, não apenas árvores, não apenas o que é material. Viva a liberdade na sua vida, meu querido. O Senhor Deus te abençoe. Amém.